Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de fundações e obras de terra, tá? Do módulo 51 de 2025. Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, se auxiliar de alguma forma, deixe o like, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou em de outras áreas de engenharia, nosso contato está na descrição, tá? Tanto nas atividades quanto no mapa. Ok? Vamos fazer uma leitura inicial então, entender todos os conceitos deste mapa, beleza? Lembrando, pessoal, nós vamos fazer uma contextualização inicial, vou explicar ponto a ponto para os mais leigos, né, que não entendem do conteúdo, e quem já é mais avançado pode avançar um pouco, beleza? Então a gente vai considerar aqui que você esteja iniciando, ainda não conhece alguns conceitos, a gente vai explicar certinho. Então vamos lá, ó, etapa 1. Você, futuro engenheiro, foi designado para realizar o dimensionamento de uma fundação profunda em estacas. Para isso, será utilizada uma estaca pré-moldada com fuste de seção circular de concreto com diâmetro de 35 centímetros, que receberá 500 kN de carga da superestrutura. Utilizando o método de Aoki e Veloso, determine os itens solicitados a seguir. As características geotécnicas do solo são apresentadas a seguir. Então é o seguinte, pessoal, nós temos aqui, nós vamos trabalhar aqui com estacas de seção circular, cujo diâmetro que ele trouxe ali é de 35 centímetros, tá? Estará sujeito a uma carga de 500 kN, beleza? Essa estaca receberá 500 kN, beleza? E assim, pessoal, a carga, né, é o peso que a construção ela vai jogar sobre a estaca. Então, imagine que sua casa está apoiada em palafitas, né, e que cada pilar precisa aguentar uma parte desse peso. Então, no caso, cada estaca precisa suportar 500 kN, beleza? Agora, como que a gente vai saber se a estaca aguenta esse peso, tá? A engenharia vai fornecer métodos para isso, como no caso aqui o método de Aoki e Veloso, tá? É como se fosse uma receita de bolo, tá? A gente vai utilizar informações sobre esse solo para calcular se a estaca vai segurar a carga sem afundar, tá? Então a gente vai considerar dois fatores principais aqui, tá? Nesse método, nós chamamos de atrito lateral e resistência na ponta. Beleza? O atrito lateral, então, imagine assim, que você empurra um cano dentro de um balde com areia úmida, tá? A areia ao redor segura o cano, certo? Dificultando que ele saia. Esse atrito entre a estaca e o solo ajuda na sustentação, tá? Então esse seria o atrito lateral. Resistência na ponta. Agora imagine que esse cano chega até a camada dura, como uma rocha, ok? A base do cano encosta nela, ajudando a segurar ainda mais peso. Beleza? Esse é o principal ponto. Por que esse método ele foi criado? Tá? Ele foi criado em 1985 no Brasil, tá? Por dois engenheiros geotécnicos. Eles surgiram porque os métodos tradicionais de cálculo da capacidade de carga das estacas não eram tão precisos para os solos brasileiros, tá? Que possuem camadas muito variáveis, ok? Então, na época, os cálculos usados no Brasil eram baseados em estudos internacionais
mas esses métodos eles não consideravam bem as características do solo tropical, que é muito diferente aí dos solos da Europa, tá? E dos Estados Unidos. Então o método Aoki e Veloso foi desenvolvido para ser mais realista e adaptado ao tipo de solo brasileiro, ok? Tornando o dimensionamento das fundações muito mais seguro e econômico, beleza? E então, assim, quando que ele é mais usado? Ele é utilizado quando você precisa calcular a capacidade de carga de estacas cravadas ou perfuradas, tá? Levando em conta duas coisas principais, que é o que eu comentei: o atrito e a resistência da base, tá? Então, o atrito da estaca ao longo de todo o seu comprimento, tá? Como se fosse um prego enfiado na madeira, beleza? E a resistência da base da estaca no solo mais firme, com o mesmo prego apoiado em uma superfície dura, beleza? Como eu já tinha citado ali nos exemplos. Então, basicamente, são esses pontos aí que a gente tem que ter como fundamento para tá trabalhando. E aqui no caso ele trouxe uma estaca pré-moldada com fuste de seção circular de concreto. Estaca pré-moldada com fuste de seção circular de concreto, tá? Pré-moldada, né? Para quem não conhece, já vem pronto, beleza? Feita de concreto reforçado e é transportada até a obra já pré-moldada, tá? Isso garante uma qualidade mais controlada. Seção circular, né? Vai ser cilíndrico e vai ser por cravação, né? Para instalar essa estaca, não é simplesmente colocar no buraco, ela é cravada no solo por impacto usando um bate-estacas, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos analisar aqui as características geotécnicas do solo que ele apresenta aqui para nós. Então, pessoal, ele traz aqui para nós as características geotécnicas do solo, né? Então, pelo teste NSPT, né? E é o seguinte, pessoal, primeiro nós temos na camada superior areia argilosa, né? Deixa eu só ajustar aqui que travou aqui no software, tá? Nós temos então a areia argilosa, né? Um solo com características entre areia e argila, né? Obviamente, com baixa resistência, né? NSPT entre 2 e 6, que indica um solo mais compressível, né? Mais frouxo. E podemos apresentar aí nesse solo uma menor capacidade de suporte para as fundações também, tá? E aí nós temos uma camada intermediária, uma argila arenosa, né? Solo argiloso com presença de areia, certo? E apresenta uma maior resistência, né? NSPT de 8 a 19, indicando um solo mais compacto. Então, obviamente, ele vai ter uma melhor capacidade de suporte para as fundações, tá? E a camada inferior, né? Argila areno-siltosa. É um solo composto por argila, areia e silt, né? Uma elevada resistência, NSPT acima de 25. Então, uma ótima resistência. E rebaixado, um solo mais rígido e estável, tá? Então é excelente para apoiar aí a ponta da estaca, né? Onde a gente vai ver aí a resistência de ponta. Então, pessoal, foi utilizado o teste NSPT, né, para estar realizando essa amostragem do solo, as características geotécnicas, né? E como que é feito, né? Ele é um ensaio geotécnico, ele é muito utilizado aí para investigar as características do solo, né? Então ele vai cravar uma amostragem do solo por meio de golpes de um martelo padronizado aí de 65 kg que cai a uma altura de 75 centímetros, tá? Ocorre então uma perfuração primeiro, um furo é feito no solo usando um trado ou um fluido de perfuração, tá? Depois é feita a cravação do amostrador.
um tubo cilíndrico amostrador padrão é inserido no solo. E aí sim começa a contagem dos golpes, tá? Número de golpes necessários para penetrar os últimos 30 centímetros do solo é registrado e chamado de NSPT, que é o índice de resistência à penetração, beleza? E a interpretação, né, é que quanto maior o valor de NSPT, mais resistente e denso é o solo. Então, bem simples, tá? A gente vai avaliar a resistência do solo, a capacidade de carga, identificar as camadas e suas características e determinar também as necessidades de fundações profundas. Então, por isso a gente utiliza este experimento, tá? E aqui abaixo ele traz a figura 2, que é a capacidade de carga de elementos de fundação. Então aqui ele vai trazer o tipo de estaca. Nós temos a seção de fuste quadrada, seção de fuste circular, que é a nossa, né, do nosso exemplo, tá? Para estacas pré-moldadas, beleza? E aqui ele vai trazer a seção transversal, tá? Então esse símbolo aqui é do diâmetro, tá, pessoal? Como é circular, a gente tem o diâmetro. Quando é retangular ou quadrada, né, no caso, aí a gente tem as duas dimensões dos dois lados, beleza? É assim que a gente interpreta essa tabelinha aqui, tá? Esse símbolo aqui é do diâmetro, beleza? Aí nós temos a carga em kN, essa aqui é a capacidade de carga que essa estaca ela pode receber, tá? Aí nós temos então, pessoal, o valor de D, o valor de A, né? E o comprimento normal da estaca, beleza? E aí ele pede aqui na alternativa A, qual a capacidade de carga para esse tipo de estaca conforme as informações fornecidas nos dados apresentados na figura 2. Depois ele pede, calcule o perímetro da estaca em centímetros e a área da base da estaca e utilize π igual a 3,14 e duas casas decimais para os resultados. Elabore uma tabela ou planilha e calcule a capacidade de carga do solo a partir do perfil fornecido na figura 1. Utilize F1 e F2 conforme as tabelas do livro didático e fator de segurança Fs igual a 2. A planilha, uma dica, né? A planilha pode ser feita à mão ou em um software Excel. Recomenda-se descrever de forma manual a entrega da atividade, ao menos uma das linhas de cálculo para efeitos de correção da atividade. O resultado pode ser entregue em formato de print, no arquivo de texto ou com uma planilha eletrônica em anexo. Utilize π igual a 3,14 e duas casas decimais para os resultados. Pessoal, vamos passar essa planilha aqui para o Excel, para nós estarmos aí automatizando alguns cálculos aí que nós vamos efetuar, tá? E aí vai ficar muito mais simples para a gente estar calculando aqui os valores de RP, beleza? De acordo com as profundidades, com o nosso NSPT, com a nossa constante K. A gente vai verificar aqui como que nós vamos coletar também, tá? Cada uma dessas variáveis, tá? O prof, que seria a profundidade da sondagem, NSPT, que é o resultado da sondagem, K, coeficiente da correlação entre a resistência de cone e a resistência à penetração SPT, utilizar a tabela do livro didático, convertendo os valores, tá? A gente vai buscar essa tabelinha. RP, resistência de ponta. O alfa, coeficiente da relação de atrito. Também vamos utilizar a tabela do livro didático, multiplicando por 100 para obter em percentual. RL unit, né, que seria resistência lateral unitária por metro. RLAC, resistência lateral acumulada. O R, que seria a resistência total para cada metro. O P, ADM, né, que seria a resistência admissível em função do coeficiente de segurança. Fs é o nosso fator de segurança. F1 e F2 fatores de carga, também vamos ver através de uma tabela. O AP, que seria a área de ponta da estaca, e o P, que seria o nosso
perímetro, tá? E a D também ele pede aqui para a gente determine a profundidade em metros necessária para garantir a transmissão segura da carga resultante da superestrutura. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Primeiro, vamos lá no Word. Eu quero organizar com vocês. Vamos seguir o passo a passo do método, entender ponto a ponto. Vamos organizar as principais informações e todos esses dados que nós temos que coletar aqui no livro, né? Que ele passa aqui para nós também. K, o alfa, a gente precisa identificar de acordo com as características que foram passadas no enunciado, tá? Então, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, tá, é calcular a resistência lateral unitária da estaca, tá? Vou trazer aqui para vocês o que nós temos aqui, tá? Então, olha só. A fim de calcular a resistência lateral unitária da estaca, são considerados os resultados presentes nos ensaios de Cone ou no Standard Penetration Test, SPT. A opção entre um ou outro parâmetro depende da abrangência das investigações geotécnicas na fase de projeto. A tabela a seguir apresenta as fórmulas para o cálculo das duas situações de projeto com CPT e com SPT. Então eu vou trazer aqui, ó, a tabelinha da fórmula para calcular a resistência lateral, tá? Então no caso, já de cara nós percebemos aqui que nós iremos utilizar a segunda fórmula, que é alfa vezes K vezes o N sobre esse F2, tá? Então nós temos aqui embaixo na descrição, ó, ele diz assim, em que F2 é o fator de carga lateral em função do tipo de estaca, definido por Aoki e Veloso. Alfa, coeficiente da relação de atrito representada por uma constante para cada tipo de solo, tá? Definida também pelos autores. K é o coeficiente da correlação entre a resistência de Cone e a resistência à penetração do SPT. Ok? Seguindo então, pessoal, ele traz para nós aqui a tabela do K e do alfa, tá? Que são os índices que nós vamos utilizar. Que é essa tabelinha aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Que é essa tabela aqui, tá? Então, nós teremos aqui para areia argilosa, esse K e esse alfa, beleza? Depois para argila arenosa, esse K e esse alfa, e argila siltosa, ok? Esse K e esse alfa aqui. Ok, então nós temos essa tabelinha já padronizada, o livro nos traz, tá? E aí nós precisamos definir a resistência de ponta, tá? Que é o próximo passo. Nós vamos pegar aqui então novamente a fórmula, tá? Que ele traz aqui para nós. Então, ó, determinamos, deixa eu trazer aqui para vocês, para ficar bem organizado. Olha só, determinamos a resistência de ponta RP por meio do método Aoki Veloso pelo produto entre a área da seção transversal de ponta da estaca e a resistência de ponta unitária RP da estaca na camada de solo em que ela se apoia, tá? A equação a seguir apresenta esta relação de cálculo. Então nós temos aqui, as simples fórmulas que é RP,
tá? Vou trazer tudo maiúsculo, é igual a P vezes RP minúsculo, que seria a resistência de ponta unitária, tá? Daí, para calcularmos a resistência de ponta unitária, ele diz o seguinte, ó, para calcular a... Deixa eu só pegar aqui e transformar em fórmula. E pronto. RP é igual a AP vezes RP. Beleza. Para calcular a resistência de ponta unitária da estaca, são considerados os resultados presentes nos ensaios de Kone ou no teste SPT. Também, neste caso, a opção por um ou outro parâmetro depende da abrangência das investigações geotécnicas da fase de projeto. Então, ó, a gente vai ter outra tabelinha com a fórmula que apresenta as duas fórmulas, né, com CPT e com SPT, tá? Os dois ensaios. Que seria para o cálculo da resistência de ponta unitária, onde nós temos aqui que agora o RP, né, ele fica em função de F1, que é o fator de carga de ponta, em função do tipo de estaca, tá? Que nós vamos ver também na tabelinha, e o K, que é o coeficiente da correlação entre a resistência de Kone e a resistência à penetração do SPT. Ok? E aí, pessoal, nós temos aqui na sequência os fatores de carga, tá? F1, nosso F1, nosso F2. Diz aqui o seguinte, olha só. Os fatores de carga F1 e F2, F1 e F2 utilizados no cálculo correlacionam as resistências da estaca lateral e de ponta com a resistência do ensaio de penetração contínua do Kone no ensaio CPT. Para os autores, estes fatores de carga relacionam o comportamento de resistência do modelo Kone definido no ensaio com o do protótipo estaca, planejado para a fundação, e ambos dependem do tipo de estaca que está sendo calculada, tá? Então eles vão depender se é uma estaca franca, metálica, pré-moldada, escavada, raiz. No caso, a nossa aqui é a pré-moldada, tá? Que nós vamos utilizar. Perfeito, então vamos buscar essa tabelinha.